A banda Dire Straits, sem dúvida alguma, foi uma das maiores bandas de rock ali dos anos 80. Dominaram as paradas, lançaram grandes discos que estão entre os principais discos da história do rock. Hoje eu vou mostrar aqui nesse vídeo a minha coleção do Dire Straits, o que eu tenho aqui em LP, tá bom? Então fica ligado aí que após a vinheta a gente vai conversar sobre essas belezinhas aqui, tá? Então não sai daí não, fica ligado. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal da Varanda do Vinil. Eu sou o João César e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a bandaça de rock inglesa Dire Straits. Mostrar aqui a minha coleção do que eu tenho em vinil dessa grande banda. Formada ali no final dos anos 70, em 1977, principalmente ali pelos dois irmãos Knopfler, né? O Mark Knopfler e o David Knopfler. O Mark, com certeza, o principal integrante da banda, né? Principal compositor, principal instrumentista e o cara mais conhecido da banda. Juntou ali com o John Huxley, grande baixista, não só no talento, mas também na estatura, um cara bem alto. E também com o Pick Withers nas baquetas, segurando a onda aí por um bom tempo dentro da banda, tá? Eles lançaram 6 discos de estúdio, 2 ao vivo e algumas coletâneas aí, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho deles em vinil, tá? Iniciando com esse discaço aqui, 1978, lançaram o auto-intitulado disco Dire Straits. Esse disco foi gravado em Londres, tá? Nos estúdios Basing Street. Eles firmaram um contrato com a Vertigo, né? Então, grande maioria dos discos do Dire Straits, eu creio que todos eles foram lançados no Brasil pela Vertigo. Essa aqui é a minha edição nacional, tá? E é um descasso, né, cara? Uma apresentação assim para não deixar nenhuma dúvida que a banda viria para ficar. Daqui temos um dos grandes singles, né, do álbum e da banda na carreira deles, que é Sultan of Swing, e também outra música que foi lançada como single, mas que teve uma menor repercussão, foi Water of Love. Então esse disco realmente já entrando com tudo, né? Eles chegaram em altas posições na parada. Aqui nós temos, além dessas músicas que saíram como single, eu adoro Six Blade Knife, é uma grande música. Eu gosto muito de Set Me Up, da própria Water of Love também, que saiu como single, né? Então aqui a galerinha, a banda na época, tá? Então, descasso, dispensa apresentações aqui. Dire Straits chegaram com um discão para ficar realmente na história da música como uma das principais bandas do rock britânico e do rock clássico, né? Como um todo, tá? Então, primeiro discão deles, Dire Straits. Somente 8 meses após a gravação do primeiro disco, né, um período bem curto, a banda, já em 79, lança o segundo álbum, que é o fantástico Communique. Esse disco aqui, ele apresenta como seu grande single a Lady Writer, que abre o segundo lado do disco, mas temos grandes músicas aqui também, Once Upon a Time in the West, temos a própria faixa título, Communique, Follow Me Home, grandes músicas também, que apresentam o Mark Knopfler, né, com todo aquele vocal dele bem dylanesco ali, né, muita influência de folk, muita influência de blues, né, de rock clássico. Então o Mark Knopfler aqui também já deixa gravado, né, o seu estilo, tá? Aqui também esse disco é marcado por ser a última participação em disco, né, do Dave Knopfler, né, o irmão do Mark, que iria sair durante as gravações do terceiro álbum, alegando divergências, né, artísticas, né, do que ele pensava do que seria a música da banda, tá? Esse disco aqui vendeu também muito bem, mas as críticas dele se tornam um pouco mais ácidas, né? Como alguns críticos dizendo que as músicas aqui seriam sobras, né, do que não foi aproveitado no primeiro disco, e que esse disco aqui seria uma cópia carbono, né? Não sei nem se os jovens sabem o que é isso, uma cópia carbonada do primeiro disco, tá? Mas de qualquer forma é um grande disco, tem uma bela capa. Essa ilustração aqui junto da primeira, né, foi feita pelo estúdio de design inglês, o Hot House, e baseia-se, né, numa ilustração, nesse caso aqui, do Geoff Halpin. Uma grande arte, eu acho essa capa muito bonita. E
a banda aqui ainda apresentava a sua formação do primeiro álbum também, tá? Então, grande disco Communiqué de 1979. Já em 1980, também pela Vertigo Records, a banda lança o seu terceiro álbum, para mim um dos melhores da banda, o Making Movies. Já foi gravado esse disco em Nova York, no Power Station Studio, tá? Aqui, como eu falei, o David Knopfler começaria as gravações da banda, já que o Mark, após a turnê de divulgação do Communiqué, passa os últimos 6 meses, né? Os primeiros 6 meses de 1980 compondo as músicas que viriam fazer parte aqui do Making Movies. Houve o desentendimento, né, divergências criativas com o David Knopfler, que resolve sair da banda. A essa altura, todas as partes de guitarra que o David já havia gravado para o disco, então o Mark teve que regravá-las, tá? E também ele, ouvindo a produção do Jimmy Levine para a música Because the Night da Patti Smith, ele acabou chamando o Levine, né, para também participar da produção desse álbum, tá? O Levine já havia participado também de gravações com o Bruce Springsteen no discos Born to Run e no Darkness on the Edge of Town, tá? E aproveitou e trouxe também o tecladista da E Street Band, convidou também o Roy Bittan para participar das gravações aqui do Making Movies, tá? O título do álbum, Making Movies, é tirado de um trecho de uma das faixas aqui, a Skateway, né, que compõe o tracklist do álbum. Aqui a gente tem essa capa bem minimalista, né, que lembra aqui alguma coisa de set de gravações de filmes, né, o que dá a entender aqui pelo título do disco. Então, como eu falei, a última participação do David Knopfler, ele já não aparece nem nos créditos, nem no encarte, né, aqui é só os três, o Mark Knopfler, o John Usley e o Pick Withers, né, o baterista. Então ele já não tem nenhum crédito aqui, né, na participação da gravação desse disco. Essa minha versão é uma versão nacional, tá, selo tradicional da Vertigo, né? E é um dos melhores discos para mim, os que eu acho assim, fora, né, o famoso Brothers in Arms, vai ser o Making Movie o meu segundo melhor. Aqui a gente tem como singles, a gente tem Romeo and Juliet, nós temos aqui também Skateway e Tunnel of Love. São 3 musicaças aqui que compõem o maravilhoso Making Movie. Então, terceiro disco da banda, Making Movies. Já em 1982, né, pela primeira vez, um intervalo de mais de um ano entre um disco e outro, a banda lança o seu quarto álbum, também incrível, Love Over Gold. Esse disco marca a despedida do Pick Withers da banda, né, sendo o último álbum em que ele participa como músico do Dire Straits, e viria a ser substituído durante a turnê pelo também extraordinário Terry Williams. Esse disco marca também o início da parceria, né, que viria a ser bem duradoura entre o Mark Knopfler, que viria a ser o produtor desse disco aqui, com o Neil Dorfman, que seria o engenheiro de som, não só desse disco, como também dos próximos discos do Dire Straits e também da carreira solo do Mark Knopfler. Essa minha edição é uma edição nacional, tá? Mas muito boa, eu acho essa edição muito legal, tem um encarte com as letras das músicas. O disco é com o selo da Vertigo, aquele selo bem conhecido já, né? E uma característica aqui é que a banda viria a tornar-se um quinteto aqui, tá? Com a entrada de 2 músicos, o Alan Clark nos teclados e o Hal Lindsey como guitarra de apoio, né? Guitarra base. Várias músicas chegaram a ser gravadas aqui para esse álbum e acabaram sendo cortadas. Para você ter ideia, dentre elas, a gente tem a Private Dancer, né? Que chegou a ser gravada pelo Mark Knopfler, pelo Dire Straits, né? Mas ao ouvir a gravação ele achou que a música cairia melhor numa voz feminina, então ele acedeu para a Tina Turner, tá? Outra música também que foi, né, sacada do álbum, chegou a ser gravada, mas depois né, passou para um outro disco, que foi a The Way It Always Starts, que acabou, né, na trilha sonora do filme Local Hero, que também é de composição, né, a trilha sonora de composição do Mark Knopfler, e essa música teve a participação nos vocais do Jerry Rafferty, né, um cara também bem conhecido ali
da cena do rock inglês, tá? Outra música chamada Badgers, Posters, Stickers and T-Shirts, ela também chegou a ser gravada, mas foi cortada do álbum e lançada como lado B do single de Private Investigations, que, como aproveitando aqui a dica, foi lançada como single, né, a própria Private Investigations, e também Industrial Disease. Mas além delas eu destaco aqui Lover the Gold, que é a faixa título, né, e também Telegraph Road, que abre o disco com 14 minutos de duração, tá? Então, mais um descasso na carreira do Dire Straits aqui, se firmando, né, como uma das grandes e maiores bandas do rock, não só inglês, mas mundial, com esse maravilhoso Love Over Gold. Em 1984, a banda não está lançando nada de novo de estúdio, mas lança um dos maiores álbuns ao vivo de rock de todos os tempos, o fantástico Alchemy. Esse álbum foi gravado em Londres, né, na lendária casa de shows Hammersmith Odeon, nas noites de 22 e 23 de julho de 1983. Exatamente as duas últimas apresentações da banda na turnê de promoção do álbum Love Over Gold, né? Esse álbum foi lançado também na época, né, em VHS, né, em vídeo, que eu cheguei a ver no lançamento em VHS, e depois, logo em seguida, depois, quando chegou o DVD, foi lançado também em DVD. Mas uma apresentação incrível da banda. É um gatefold, né? Capa dupla, é uma obra de arte essa pintura aqui, né? Que ilustra a capa aqui, que é uma parte somente de uma pintura de um artista australiano chamado Brett Whitley. Algumas alterações foram feitas na capa, né? Na própria apresentação aqui você vê essa guitarra com lábios e a mão segurando aqui. Ela não está na pintura original e foi colocada aqui para dar esse toque exatamente de rock, né? De música, de apresentação ao vivo. Mais um descasso. Aqui nós temos aqui uma versão de Sultans of Swing que é épica. Aqui já no vídeo tem a participação do Terry Williams como baterista, um cara incrível, performance maravilhosa do Terry Williams aqui em Tunnel of Love, tá? Solid Rock, nossa, grandes solos, grande participação, grande mesmo da banda, tá? O solo de Sultans of Swing do Mark Knopfler aqui é simplesmente hipnotizante, tá? Eu não canso de ver essa apresentação ao vivo. A banda aqui, por ser as duas últimas apresentações, né, da turnê, estava no auge, né, entrosamento fantástico, mas um dos álbuns ao vivo que eu considero como um dos melhores, não só da história do rock, mas como de toda a música, tá? Esse álbum é fantástico. Então, é um disco que é tranquilo de você pegar. Essa minha edição é nacional, é uma edição dupla, né? Com o famoso selinho da Vertigo. E quem não conhece ou quem ainda não viu essa apresentação, cara, vai ver agora mesmo. Após o vídeo aqui, já segue, deve ter no YouTube aí, fácil de você achar, mas não perde não. Descasso ao vivo, Alchemy. No ano de 1985, a banda iria lançar um disco histórico, não só para a banda, mas também para a história do rock como um todo, que seria o incrível Brothers in Arms. Esse disco, gravado na ilha de Montserrat, no Caribe, no Air Studios, traz a participação do Mark Feingold como engenheiro de som e do Mark Knopfler na produção, tá? Viria a ser o último disco também com a participação do Terry Williams, né? O primeiro e o último, já que ele faz aqui uma participação principalmente na abertura, né, de Money for Nothing, naquela bateria, né, icônica, inicial ali, aquele riff de bateria do Terry Williams, né, que também toca durante toda a música, mas todas as outras faixas são com a participação do também incrível Omar Hakim, tá? Aqui o disco ganhou 2 Grammys em anos diferentes, né? Ganhou o Grammy em 86 e em 2006 em categorias diferentes, tá? Aqui nós temos nada mais, nada menos do que
5 singles, que são eles So Far Away, Money for Nothing, Walk of Life, Brothers in Arms e Your Latest Trick. Então 5 singles que tirados de um álbum só, não é brincadeira. O primeiro lado desse disco é um dos primeiros lados mais incríveis da história, né, da humanidade, porque você tem So Far Away, Money for Nothing, Walk of Life, Your Latest Trick e Why Worry. É impressionante, tá? Na própria música Money for Nothing, né, no refrão dela, tem a participação do Sting, né, que também viria a ser dar o seu toque aqui para brilhantar ainda mais esse grande álbum. Esse disco aqui foi o primeiro que alcançou a vendagem de 1 milhão de cópias no formato CD, né, que estava surgindo exatamente aqui nesse período. Ele também foi um dos primeiros a ser gravado na tecnologia da Sony de 24 canais, né? Então foi gravado totalmente digital. Ele tem essa característica aqui também, ter sido o primeiro álbum com essa, né, questão técnica, né, vamos dizer assim. E também como curiosidade, né, nós temos aqui a participação de 2 bateristas. Essa minha versão ela é nacional, com um encartezinho, mas a banda já estando com uma moral grande, né? Temos um selo aqui mais estilizado também, bem bonito aqui, mas também da Vertigo. Como eu falei, a participação de 2 bateristas são creditados aqui, tanto o Terry Williams como o Omar Hakim, né? O que abrilhanta mais ainda o que né, é histórico desse álbum, tá? Essa capa também já icônica também apresenta essa guitarra aqui no formato O, né, Ovation, que é uma guitarra de 1937 da coleção pessoal do Mark Knopfler. E o fotógrafo dessa capa aqui, né, a fotógrafa no caso, é a Deborah Feingold, que já fez diversos outros, né, ensaios com Madonna e também diversas capas de livro, de biografias de celebridade. Então uma grande fotógrafa também, que deixou ainda também mais incrível esse álbum aqui, tá? Então não tem muito o que falar de um disco desse aqui, o que você já não saiba. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido esse disco aqui uma vez na vida, mas não custa nada lembrar da grandiosidade que tem aqui o Brothers in Arms, tá? Então, descasso. Após o estrondoso sucesso do Brothers in Arms, né, a banda saiu em turnê pelo mundo todo, eles resolveram dar um tempo aí na carreira e somente em 1991 eles viriam a lançar um novo disco de estúdio, que seria, infelizmente até agora, né, o último disco de estúdio do Dire Straits, o também maravilhoso On Every Street. Esse disco aqui ele também foi lançado pela Vertigo, né? O selinho dele aqui, né? Minha edição nacional. Esse disco também, na edição que eu tenho, acompanha o encarte, né? Com participação com as letras aqui, a ficha técnica, tá? E também foram tirados desse disco aqui 5 singles, sendo eles Calling Elvis, On Every Street, The Bug, You and Your Friends e Heavy Feel. Então também 5 singles lançados, um disco muito bem produzido, também produção do Mark Knopfler com o Mark Feingold aqui como engenheiro de som, tá? Um disco que mantém a sonoridade do Dire Straits, aquele mesmo rock, né? As músicas da mesma, né? Um estilo já bem tradicional que a banda tinha de compor, né? No caso o próprio Mark Knopfler, grande compositor das obras da banda. E aqui nós temos como diferencial aqui a participação do Jeff Porcaro, do Toto, né, nas baterias aqui. Ele inclusive foi chamado para a turnê do álbum, mas com problemas de coincidência de datas entre a turnê do Dire Straits e a do Toto, ele não pôde aceitar. Outra participação ilustre aqui também é do genial George Martin, né, o grande conhecido maestro das composições e produtor dos discos dos Beatles, né? Ele aqui faz todo o arranjo de cordas e também, né, acompanha, rege todo
o material de cordas, né, que envolve aqui a gravação do On Every Street, tá? Esse disco ele foi certificado platina nos Estados Unidos, vendeu demais e a banda viria a ainda sair em turnê, mas em 1995 iria, né, dar o seu tchau, né, dar o seu fim, pelo menos até agora, e o Mark Knopfler saindo aí em carreira solo, coisa que acontece ainda até os dias de hoje, apesar dos shows dele terem sido cada vez mais raros de acontecer, tá? Então, a banda aqui encerra a carreira com chave de ouro, é mais um grande disco na carreira do Dire Straits, o On Every Street. Em 1995, como eu falei, o Dire Straits resolve dar um fim na sua carreira, né? Mas também em 93 eles chegam a lançar um segundo disco ao vivo, né? Chamado On The Night, que traz ali as gravações dos shows que viriam fazer parte da turnê de divulgação do último disco On Every Street. A banda também tem algumas coletâneas, como a própria Money For Nothing, que é uma coletânea que vendeu demais, tá? Eu não tenho nenhum dos dois ainda aqui na minha coleção, mas vale a pena também para quem puder pegar e quem tiver condição e vontade de ter esses discos também, que são muito bons, tá? Então seria isso, pessoal. Muito obrigado por quem ficou comigo aqui até agora. A gente falou aqui do Dire Straits, que é uma das bandas da minha vida também, bandaça, me acompanha durante muito tempo aí e ainda vai acompanhar por diversos momentos da minha vida, eu espero, tá? E aproveitar, pedir para você, para fazer sua inscrição no canal, se você aí por acaso ainda não é inscrito, tá? Deixa o teu like, deixa o dislike se você por acaso, por algum motivo não estiver gostando, tá? Deixa o teu comentário, vamos trocar ideia. Ativa aí o sininho para tu receber as notificações aí quando eu tiver gravado um novo vídeo, tiver postado aqui no YouTube, tu já vai saber em primeira mão e já tem a possibilidade de assistir e divulgar e compartilhar com os amigos. Isso fortalece muito aqui a nossa produção de conteúdo, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.